queridos ouvintes, tudo certinho por aí. Por aqui, mais cedo, o vice-prefeito e também secretário de Relações Institucionais de Campinas, Vanderlei de Almeida, nos deu uma entrevista para falar sobre aquele assunto que nós comentávamos ontem aqui no Café com Política, sobre os vereadores cobrarem da prefeitura mais transparência, divulgando o que aconteceu com as emendas impositivas que eles enviaram para o orçamento, ou seja, para modificar, mudar a questão do caixa lá da prefeitura. E o secretário falou o seguinte, viu? Que a realidade é que ele ainda não conseguiu, porque é de um ano para cá que isso foi definido, que as emendas impositivas seriam usadas, 2023 já tem algumas delas, mas que o volume é muito alto, que foi verificado que parte dessas emendas tem problemas de natureza e de cunho até para ser realizadas, e que ele já está negociando e conversando com vereadores, que algumas não têm nem condições de serem encaminhadas, que ele concorda que tem que haver mais transparência, mas ele não tem o serviço e não tem como disponibilizar na prática o levantamento dessas informações e colocar lá no site, porque ele precisa de um prestador de serviço também para realizar isso. Além disso, ele comentou, ao ser questionado, que ele vai tentar, Bruno, para 2024, que a gente tem questionado aqui, articular com os vereadores antes deles escreverem os projetos de lei, porque realmente tem chegado muita coisa ao executivo que não é prática, não é possível de encaminhar. Como é que você recebe essas informações, uma vez que ontem você já havia comentado dessa falta de diálogo entre os poderes? Tá falhando a articulação nesse caso, né, Carol? É disso que se trata acima de tudo, né? Porque você tem essas dificuldades, você identifica elas, mas também não trouxe um plano, vamos dizer assim, né? Como é que você resolve essas demandas? É claro que os vereadores vão cobrar, né, Carol, e querem celeridade, sobretudo no que diz respeito às emendas, porque esses recursos que são realocados por eles são recursos que a gente sabe que serão direcionados certamente a bases eleitorais. E os vereadores já estão, na verdade, fazendo um movimento de antecipação em relação a algo que, ao que tudo indica, não está funcionando muito bem, que é a execução das emendas. Porque, além de você ter a obrigatoriedade, você tem que ter a execução para poder fazer com que depois o vereador vá lá, junto ao seu reduto, e clame o crédito por aquilo que ele acabou fazendo, né, ou por aquilo que ele conseguiu articular junto ao Poder Executivo. Quando os vereadores aprovaram o projeto, eu cheguei a comentar isso no dia, me soou um tanto quanto estranho, porque passou mais a impressão de que não se tratava pura e simplesmente de tratar as emendas em si, mas uma certa insatisfação no diálogo, como você muito bem pontuou, né, Carol? Na articulação política entre o executivo e entre o poder legislativo. A gente sabe, quando essa articulação política ela é falha, quando ela não acontece da maneira adequada, logo começam a vir as contrapartidas nessa história toda, né, Carol? Os vereadores começam a criar mais dificuldade, principalmente aqueles que são da base aliada, né, em relação ao prefeito, começam a aumentar os questionamentos em relação à prefeitura, vai se criando outras estratégias. Então, para mim, de maneira geral, a leitura que eu faço é que está faltando um processo de articulação mais claro. Se há problemas de ordem técnica, por exemplo, na execução das emendas, isso tem que ser sanado quanto antes, ser explicitado para os vereadores e passar isso também para as assessorias, né, Carol? É, ao ser questionado sobre essas emendas, inclusive o Guilherme conversava, questionava ele, se são mais políticas ou se são mais realmente com interesse de modificações que são relevantes. Ele acabou falando o seguinte, que eles atendem, sim, tudo que chega, inclusive da oposição, e que se a gente for verificar lá no site de cada vereador ou da Câmara os projetos aprovados e emendas, eles não têm feito esse tipo de seleção, não. Se encaixa, se vamos dizer assim, de funcionalidade para o orçamento, eles estão, sim, colocando. Mas aí nesse caso, o que acaba acontecendo? Porque quem mais perde com essa história toda não são os vereadores, né, Carol? A gente tem que inverter o raciocínio. Quem mais perde em não fazer o atendimento, em não direcionar o recurso, em não, ou por vezes atrasar demasiadamente para isso, é o próprio executivo. Porque ele acaba se tornando vidraça das ações, posto que a maior parte dessas áreas onde vai a emenda são áreas de políticas e serviços públicos sobre a responsabilidade do Poder Executivo, né? Então, o que eu acho diante disso tudo, Carol? Obviamente, os vereadores precisam buscar mais o executivo para poder construir projetos e apresentar, consequentemente, essas emendas que estejam mais adequadas em relação àquilo que é o orçamento e aquilo que é a previsão dos gastos da prefeitura. Mas, por outro lado, também o Poder Executivo tem que caprichar um pouco mais nesse processo de articulação política, sob pena de depois vir a ter mais dificuldades ali na frente.
É, Bruno, olha, bota café aí nesse coador, viu, da prefeitura. Vai chegando as eleições, Carol, vai se aproximando cada vez mais a tensão entre os poderes também. Interessante observar isso. Vamos acompanhando. Obrigada, até amanhã. Obrigado, gente. Abraço para vocês, até amanhã. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região.